Oi pessoal, tudo bem? Vou resolver agora 10 questões sobre notação científica, questões que envolvem adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? Questão 1 aqui, ó. Um grão de areia tem essa massa aqui, tá? Na letra A ele quer que a gente escreva essa massa em notação científica. Olha só, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então esse número em notação científica vai ficar 3,5 vezes 10 a menos 7, tá? A gente foi da esquerda para a direita, por isso ficou com menos aqui, beleza? Letra B. Se um copo de vidro contém aproximadamente 2 milhões desses grãos, qual será a massa total em quilogramas? Também em notação científica. Olha só, a gente vai ter que multiplicar esse número por esse. Multiplicar os dois números. Vou escrever primeiro em notação científica esse aqui, ó. Como que vai ficar? Ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 6, tá? Porque eu andei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. E esse número vai multiplicar o primeiro aqui, ó, que é 3,5 vezes 10 elevado a menos 7. Na multiplicação, a gente faz o seguinte. Primeiro, multiplica 2 com 3,5, que vai ficar 7, tá? 2 vezes 3,5 é 7. Na parte das potências, a gente vai repetir essa base aqui, ó, 10, e vai somar os expoentes. Vai ficar 10 aqui embaixo, 6 mais menos 7, tá? 6 mais menos 7. Então, isso daqui, no final das contas, vai ficar assim, ó, 10, 6 mais menos 7 é igual a menos 1. Então, a resposta é essa daqui, ó. 7 vezes 10 elevado a menos 1, tá? E aqui, como ele falou em massa, né? A massa em quilogramas, a gente vai colocar aqui só a unidade, quilogramas, tá? A gente tá usando quilogramas aqui e também é o que ele quer na resposta, que é quilogramas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Questão 2 aí, ó. Em um laboratório de microbiologia, uma bactéria tem massa média de esse valor aqui, ó, em gramas. Para facilitar a escrita e a comparação desse valor com outras medidas, os cientistas decidem representá-lo em notação científica. Escreva a massa dessa bactéria na forma de notação científica. Então, ó, o que a gente vai fazer? Parece muito com a letra A aqui, da questão 1. É só andar com a vírgula, ó, e analisar quantas casas a gente andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar, ó, 3,25 vezes 10 elevado a menos 7. É só isso, tá? A resposta, ó, basicamente é contar as casas e lembrar do sinal, tá? Menos, a gente saiu da esquerda para a direita. E aqui, ó, ficou com positivo na questão anterior, porque a gente saiu da direita para a esquerda, tá? Tranquilo? Então, ó, questão 3. No experimento, um pesquisador mediu 3 massas muito pequenas. Essas 3 aqui, ó, M1, M2 e M3, tá? Calcule a massa total e escreva o resultado em notação científica. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar essas 3 massas, ó. A massa total é a soma das 3. Só que, para somar, a gente precisa ter o mesmo expoente aqui, ó, na potência, tá? Então, a gente pode alterar qualquer um aqui. A gente pode deixar todas as potências. Por exemplo, vezes 10 elevado a menos 6, ou a menos 5, ou a menos 4. Vou fazer... Eu vou deixar todas elevado a 10 a menos 4. Então, ó, essa primeira vai ficar como?
Para que isso aqui fique 10 elevado a menos 4, eu vou reescrever o 4,2, certo? De outra forma, vou escrever o 4,2 de outra forma. O 4,2 eu tenho que escrever ele de uma forma que esse expoente ele some mais uma unidade, porque somando mais uma unidade eu vou chegar em 10 elevado a menos 4. Então, o 4,2 ele pode ser escrito como 0,42 vezes 10 elevado a 1. 4,2 é a mesma coisa que 0,42, representa a mesma quantidade. 4,2, 0,42 vezes 10 elevado a 1. Tá? Pode escrever assim ou assim, o 4,2. O 10 elevado a menos 5 eu vou colocar aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Eu só mudei a forma de escrever o 4,2. Tranquilo? Como que vai ficar aqui então? Vai ficar 0,42 vezes 10 elevado a menos 4. Professor, mas o 0,42 é menor que 1. Tá, a gente não terminou a questão ainda. Deixa ele assim por enquanto. Daqui a pouco a gente modifica ele. Tá? Pode deixar ele assim por enquanto. O 3,15 vou deixar ele assim, desse formato, que já está 10 elevado a menos 4 aqui, ó. Tá? Vou deixar ele assim por enquanto. E o 7 eu vou modificar ele para que ele fique com 10 elevado a menos 4 aqui também. Então eu vou escrever ele assim, ó. 0,07. Por quê? Porque eu vou andar duas casas aqui, ó, para a esquerda. O 7 é a mesma coisa que 0,07 vezes 10 elevado a 2. Certo? Vezes 10 elevado a 2. O que eu fiz aqui? Eu só modifiquei a forma de escrever o 7, para que apareça esse 10 elevado a 2. O 10 elevado a 6 eu vou repetir aqui, ó. 10 elevado a menos 6, desculpe. Certo? O que eu modifiquei foi esse valor aqui da frente, ó, que é esse 7. Eu só escrevi ele de outra forma. Tá? Se você botar aí, se você fizer o cálculo, se você colocar na calculadora, esse valor aqui vai dar 7. Tá? E por que eu fiz isso, professor? Olha só. Por que você fez isso, professor? Porque, ó, se eu multiplicar o 10 elevado a 2 com 10 elevado a menos 6, vai ficar 0,07 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilo? O que você vai fazer agora? Você tem todas as potências aqui, ó, com o mesmo expoente. 10 a menos 4, 10 a menos 4, 10 a menos 4. Agora é só somar tudo. O que eu vou somar? Eu vou somar o 0,42 primeiro, com o 0,07 e o 3,15. Tá? Vou somar esses três. Então, vou colocar aqui, ó, 3,15 mais 0,42 mais 0,07. Vou somar esses três valores. Vai ficar 5 mais 2, 7. Com mais 7 aqui, 14. 1 mais 1, 2. Com mais 4 aqui, 6. E aqui vai ficar como 3 mais 0 mais 0, 3. A resposta, então, fica como 3,64. 3,64. E o que eu faço com a potência? Ó, 10 elevado a menos 4, 10 a menos 4, 10 a menos 4. Repete ela aqui, 10 elevado a menos 4. Essa é a resposta. Certo? Tranquilo? Você vê que no final, ó, ficou um número entre 1 e 10. Certo? É só isso, pessoal. Muda a potência, tá? Você pode colocar todas, mudar todas para 10 elevado a menos 5, a menos 6. Você muda a potência para que os expoentes fiquem iguais, certo? Eu não recomendo
você fazer com o número nesse formato 0,000042, depois somar, porque se o expoente aqui for muito grande, o número vai ter muitas casas decimais, tá? Aqui é menos 5, dá até para fazer, mas se for muito grande, você vai perder muito tempo, beleza? Então, questão 3 resolvida, vamos para a questão 4. Em um estudo sobre partículas de poeira cósmica, os astrônomos mediram as massas de 2 fragmentos coletados no espaço. Então tem essa massa e essa outra massa aqui. Qual é a massa total dos 2 fragmentos em notação científica? Então basicamente ele vai somar isso aqui. É só somar. O que eu posso fazer aqui? Eu posso modificar esse primeiro número para que apareça um 10 elevado a menos 7 aqui. É uma opção. Ou modificar esse número para que apareça um 10 elevado a menos 6. Eu vou modificar esse aqui, tá? Então, ó, no lugar do 3,2, eu vou escrever um número, por exemplo, 32. Para que apareça um 10 aqui, ó, vai aparecer um 10 elevado a menos 1, certo? 3,2 é igual a 32 vezes 10 elevado a menos 1. Eu só mudei a forma de escrever o 3,2. Que no caso eu mandei com a vírgula aqui para a direita. Uma casa. Tá? E o 10 elevado a menos 6, não pode esquecer dele. Fica 10 elevado a menos 6. Isso aqui, no final das contas, vai ficar 32 vezes 10 elevado a quanto? Menos 7, tá? Aqui, ó, vai ficar menos 6 mais menos... Desculpe, menos 1 mais menos 6, que é menos 7. Professor, o 32 não está entre 1 e 10, mas a questão não acabou ainda, calma. Pode deixar ele aí por enquanto. No final das contas, a gente deixa entre 1 e 10. Com as potências aqui, ó, iguais, a gente pode agora somar ou subtrair. Nesse caso, ele quer a massa total, então a gente vai somar, tá? Como que fica então, ó? 32 mais 4,7, que é esse valor aqui, ó. A gente vai somar 32 com 4,7. No final das contas, ó, 7. Eu sei que já fez de cabeça aqui, tá? E é bem fácil fazer de cabeça esse número, esse valor. 6, 3, vai dar 36,7, tá? Então, ó, aqui no final das contas vai ficar 36,7 vezes 10 elevado a menos 7. Agora sim, agora a gente vai ter que modificar esse númerozinho aqui, ó, para que fique entre 1 e 10. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula aqui, ó, para a esquerda. Só precisa andar aqui, ó, uma casa para a esquerda, só isso. Então esse 36,7 vai ficar 3,67. O que eu preciso colocar aqui, ó, para que esse número fique igual a 36,7? É só colocar um 10 elevado a 1, tá? Então, ó, 36,7 é igual a 3,67 vezes 10, tá? O 10 é 10 elevado a 1. E repete aqui, ó, 10 elevado a menos 7. E como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3,67 vezes 10 elevado a 1 mais menos 7 fica menos 6. Menos 6. Pronto. Acabou a questão, tá? Tranquilo? Então, quando você terminar a questão e você analisar aqui, ó, que no final não ficou entre 1 e 10, coloca entre 1 e 10. É só isso, certo? Você vai andar ou para a esquerda ou para a direita. Tem que analisar a questão. Aqui eu andei para a esquerda, mas nem sempre é para a esquerda. Pode ser que você precise andar para a direita, vírgula.
tá? Aqui eu andei para a esquerda, coloquei um 10, somei 1 aqui no expoente e chegamos aqui no resultado final. Tranquilo? Então vamos aqui, ó, questão 5. Um astrônomo está comparando a distância de dois planetas em relação à Terra. O planeta A está a esse número aí, de distância, enquanto o planeta B está a esse número aqui, ó, de quilômetros de distância. Qual é a diferença em quilômetros entre a distância desses dois planetas em relação à Terra? Escreva em notação científica, tá? Olha só. A diferença aqui é a subtração. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 4,2 vezes 10 elevado a 8 menos 3,8 vezes 10 elevado a 8. Recomendo você a escrever assim, detalhar, principalmente se a prova for discursiva, tá? Porque o professor quando olhar para isso aqui, ele vai entender que você está fazendo a subtração. Tem aluno que bota na mesa, faz num rascunho e bota aqui na resposta final só o valor. Coloca aqui, ó, o cálculo, o que você está pensando. Você está vendo que você vai ter que subtrair esse número por esse, tá? Por sorte, né? Graças a Deus aqui, ó, as potências estão iguais. O que você vai fazer então? Você só vai subtrair o 4,2 de 3,8, que é 0,4. Dá para fazer de cabeça aqui, ó. 0,4 vezes 10 elevado a 8. Tá? Dá para fazer aqui de cabeça. Essa é a resposta, professor? Não. Aqui o que a gente vai fazer? Vai escrever esse númerozinho aqui, ó. Para deixar ele, reescrever ele, para que ele fique entre 1 e 10. Para fazer isso é só andar a casa aqui, ó, a vírgula, uma casa para a direita. Então vai ficar assim, ó, no lugar desse 0,4 eu vou escrever 4, que eu andei aqui uma casa para a direita, vezes 10 elevado a menos 1. Então, tudo isso aqui, ó, é igual a 0,4. Eu só reescrevi esse 0,4 com outro formato. E o 10 elevado a menos 8, não pode esquecer dele, senão está errada a questão. Tá aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes 10 elevado a 7. Tranquilo, pessoal? É só isso. Então, ó, vamos resolver aqui a questão 6. O que acontece? Em um estudo astronômico, um satélite registrou que a massa aproximada do planeta X é de esse valor aí, ó, que ele dá. Enquanto a massa do planeta Y é esse outro aqui, em quilogramas. Qual é a diferença entre as massas desses dois planetas, tá? Então, olha só. Ele quer em notação científica e em quilogramas. Como já está em quilogramas, eu não vou me preocupar em modificar aqui as unidades. Mas, olha só. 6 vezes 10 elevado a 24, a gente vai escrever de uma forma que apareça aqui no lugar do 24, 22. Então vai ficar, ó, 6 vezes 10 elevado a 24 é igual a 600 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o 10 elevado a 24. Tá? Então, ó, 600 vai ficar, esse menos 2 vai subtrair o 24, vezes 10 elevado a 22. 22. Vai ficar 600 vezes 10 elevado a 22. Basicamente é isso. Agora a gente vai subtrair de 4,5. Já dá para fazer de cabeça aqui, né? Vai dar 595,5. 600 menos o 4,5, certo? 600 menos 4,5, de cabeça a gente já vê que é 595,5, tá?
Vai fazer de cabeça aí. Se você não consegue fazer de cabeça, pode fazer aqui um rascunho, um cantinho, passo a passo. Vai demorar mais, mas já treina a sua mente para conseguir fazer operações assim de cabeça, tá? Para ganhar tempo. Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai colocar essa resposta, que é 595. No caso, a gente vai fazer 600 vezes 10 elevado a 22 menos 4,5 vezes 10 elevado a 22. Isso aqui vai dar, ó, 595,5, aqui é uma vírgula, 5, vezes 10 elevado a 22. Só que esse número aqui está muito grande, né? A gente vai ter que andar com a casa, ó, duas unidades, a gente vai dar com a vírgula aqui, ó, 2 casas. Então isso aqui vai ficar 5,955 vezes 10 elevado a... Aqui a gente andou 2 casas, vai ficar elevado a 2. Vezes 10 elevado a 22, tá? Então, ó, 595,5 é a mesma coisa que 5,955 vezes 10 elevado a 2, tá? E o 10 elevado a 22 a gente repete aqui. E tudo isso aqui, ó, vai ficar como 5,955 vezes 10 elevado a 24, tá? Essa é a resposta. Tranquilo? Vamos então para a questão 7. Questão 7, aqui. Um laboratório de astronomia mede a distância entre a Terra e 2 estrelas próximas. A distância entre a estrela A é essa, em quilômetros, e a distância entre a estrela B é essa outra aqui. Se o laboratório quiser calcular o produto dessas duas distâncias, qual será o resultado em notação científica? Gente, o produto é multiplicação, tá? Essa palavra aqui na matemática é multiplicação. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, 4,2 vezes 10 elevado a 13 vezes 3,5 vezes 10 elevado a 12. Isso aqui vai ser, ó, vamos multiplicar o 4,2 com 3,5 primeiro. Vou colocar aqui, ó, 4,2 vezes 3,5 vezes 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20, com 1 aqui em cima, 21. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vamos somar isso aqui, ó. Vai ficar 0, 7, 4 e 1. Só que tem 2 casas decimais aqui, a gente vai contar 2 aqui, tá? Vai ficar 14,70. Certo? 14,70. Então, ó, aqui vai ficar 14,70 vezes 10 elevado a... Esses expoentes vão somar 13 mais 12. Vai ficar 25, certo? Somamos os expoentes. Tem um detalhe, o 14 aqui, ó, tá maior que 1. A gente vai reescrever ele. A gente vai escrever ele para que ele fique entre 1 e 10, né? Aqui a gente vai andar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 1,47 vezes 10 elevado a 1, tá? Então, 1,47 vezes 10 é a mesma coisa que 14,7. No caso aqui é 70. Mas não precisa colocar esse zero aqui, tá? Eu vou colocar aqui só para estética. Vezes 10 elevado a 25. Vou somar os expoentes aqui, ó. Então, o resultado final vai ficar... Vou colocar aqui embaixo, ó. 1,47 vezes 10 elevado a 26. Pronto. Terminamos a questão. Tranquilo? Então, ó, vamos para a questão 8. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é porque eu vou resolver várias questões aqui.
Uma equipe de cientistas mede a massa de 2 asteroides. Um asteroide X tem massa, vou apagar aqui, ó, tem essa massa aí, e o Y tem essa outra massa. Qual é o produto das massas dos 2 asteroides? Então, ó, a gente vai multiplicar 5,6 vezes 10 elevado a 15 com 2,3 vezes 10 elevado a 12. Primeiro eu faço essa multiplicação aqui, ó. Vou fazer 5, vou botar aqui no cantinho, ó, 5,6 vezes 2,3 aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15, com 1 aqui, 16. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10, com 1, 11. Vou somar isso aqui. 8, 8, 2 e 1. E aqui tem duas casas decimais, você conta duas, ó, fica 12,88. Então o resultado aqui vai ficar 12, opa, que é 2. 12,88 vezes 10 elevado a gente vai somar esses expoentes, tá? 12 com 15 vai dar 27, certo? Só que tem um detalhe, o 12 é maior que 10. A gente vai reescrever isso aqui como sendo, a gente vai mandar uma vírgula para cá. Como sendo, 1,288 vezes 10 elevado a 1. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 12,88. E o 10 elevado a 27, a gente não vai esquecer dele, vai colocar aqui, ó. Tudo isso aqui então vai ser 1,288 vezes 10 elevado a 28. Tranquilo, pessoal? Questão até simples aí. Só lembrar de colocar na forma correta aqui a anotação. E somar os expoentes. E é isso. E multiplicar aqui, ó, os números. Beleza? Próxima questão. Só faltam duas, ó. Um cientista está estudando a quantidade de partículas em dois tipos de poeira cósmica. A quantidade de partículas na atmosfera A, essa daí. E na B, essa outra. Qual é a razão entre a quantidade de partículas da amostra A e da amostra B? Eu falei atmosfera? É a amostra, tá, pessoal? Então, é de partículas nessa amostra aqui, ó. Na amostra A e na amostra B. Ele quer razão. Razão é divisão, tá? Vou apagar aqui só para me ajudar. Razão é divisão. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? É dividir 9,6 por 3,2. Aqui, de cabeça, dá para a gente ver que é 3, tá? Se você quiser provar, no caso, analisar se realmente é isso, faça 3,2 vezes 3. Vai dar 9,6. Então, ó, primeiro passo é fazer 9,6 dividido por 3,2, tá? E isso é igual a 3. Então, essa razão vai ficar 3 vezes 10 elevado a 18 menos 6. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 12, tá? Lembrando que na razão a gente subtrai os expoentes. Na multiplicação, a gente soma esses expoentes, tá? E essa é a resposta. Tranquilo? Para terminar, ó, questão 10. Fala que um laboratório está estudando a distância entre estrelas em uma galáxia distante. A estrela A está a essa distância e a B a essa outra distância aqui da Terra. Os cientistas querem calcular o produto das distâncias dessas duas estrelas, certo? Produto é multiplicação, ó. Até ele já falou aqui, ó, multiplicação. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? É 4,2 vezes 3,5. Vou fazer aqui, ó, 4,2 vezes 3,5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Com mais um aqui, 21. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vou somar isso aqui, ó. Vai ficar 0, 7,
4 e 1. E tem duas casas decimais, a gente coloca aqui, ó, com duas casas decimais. O resultado é 14,70. Então, essa multiplicação aqui vai ficar 14,70 vezes 10 elevado a 5 mais 15, que é 20. Só que eu vou reescrever esse 14 para ficar entre 1 e 10, certo? Tem que lembrar disso. Então, esse 14 vai ficar como sendo 1,470 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 20, tá? Vou repetir o 10 elevado a 20 aqui. Que vai ficar, ó, 1,47 vezes 10 elevado a 21. E essa é a resposta. Tranquilo, pessoal? Cuidado com os detalhes, com a soma de expoentes. Resolvemos aí 10 questões. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Bons estudos e até a próxima.